Olá, meu querido aluno, eu sou o professor Marcelo Fernandes e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de botânica. Nessa aula vamos falar de algo muito maravilhoso, tá? Nós vamos falar da flor das angiospermas. O que é a flor? Todo mundo conhece as flores das angiospermas. Venha comigo, olhe bem esta maravilha. Esse é o grupo das angiospermas. Vamos lembrar quem são as angiospermas? Então vem comigo aqui rapidinho. Vamos lembrar a evolução desse grupo para entender quem são as angiospermas. Vem comigo. Observe aqui acima de mim. Aqui nós temos uma árvore mostrando a evolução de todas as plantas terrestres, tá? Que são conhecidas também como embriófitas pelo fato de apresentarem embriões. Tá? O primeiro grupo a se diversificar foram o grupo dos musgos, também conhecidos como briófitas. Tá? Esse grupo é um grupo avascular muito parecido com as algas que deram origem às plantas. Um pouquinho para cá, no número 2, a gente já pode ver um grupo representado principalmente pelas samambaias. São plantas sem flores, tá? Sem frutos, sem semente. São as samambaias ou plantas conhecidas popularmente como pteridófitas. Tá? A partir desse grupo de samambaias surgem os vasos condutores de seiva, tá? Que foi um importante conjunto de vasos de tubinhos que carregam seiva. Daí para frente, as plantas vasculares evoluíram em grande diversificação. Tá? As plantas vasculares, como vocês podem ver aqui na figura acima em laranja, são chamadas de traqueófitas. Muito bem, as traqueófitas, elas são então as samambaias ou pteridófitas. Número 3, as gimnospermas e as angiospermas, que são grupos posteriores de plantas. As gimnospermas constituem os pinheiros, as cicas, os ciprestes, as sequoias, e elas já são plantas com sementes e grãos de pólen. Tá? Todos os grupos de plantas mostram diversificação, ramificações durante a evolução. Porém, nada se iguala ao grupo das angiospermas, tá? Aonde o grupo teve a maior diversificação. E aqui observamos o surgimento das flores e dos frutos, tá? Aqui do lado vocês podem ver uma grande diversificação de angiospermas. Estima-se na natureza, no presente momento, que temos aí uma classificação com mais de 300 mil espécies, sendo que temos ainda uma esperança de encontrar aí em torno de mais 100 mil espécies de plantas, sendo a maioria angiospermas. E o que é mais triste é que em torno de 100 mil espécies estão em risco de extinção. Tá? Aqui a gente pode notar do lado uma grande diversificação das angiospermas, com tipos diferentes de flores, muitos tipos diferentes de flores. Agora, o interessante é que nós vamos ver agora à frente é que as flores, apesar de serem muito diversas, tá? As várias famílias de plantas de angiospermas, a flor apresenta mais ou menos a mesma morfologia. Tá? Vamos dar uma olhada? Vem comigo. Então, olha que maravilha! Esta é uma flor padrão que escolhemos, tá? Para analisarmos a morfologia, tá? A morfologia. O que significa a palavra morfologia? É o estudo da forma, da estrutura. Nós vamos notar daqui a pouquinho que a flor, ela deriva durante a evolução das folhas. Inclusive algumas peças da flor são muito semelhantes a folhas. Observe aqui na base da flor, tá? Essa aqui é a base da flor. Esse aqui é o pezinho, também chamado de pedúnculo ou receptáculo floral.
tá? E aqui a gente pode ver uma sépala, tá? As sépalas geralmente elas são verdinhas, tá? A sépala ela protege o botão quando está fechado, quando a flor ainda não abriu, tá? O conjunto de sépalas forma o cálice, tá? O conjunto de sépalas forma o cálice, tá? Um pouco mais acima a gente encontra as pétalas, tá? Que tem geralmente cores vivas, atrativas, tá? A pétala, ela, aqui está ela aqui em cima, tá? Ela também é uma folha, dá para ver né, a forma, uma folha que passa a ter cor. O conjunto de pétalas vai formar o que vamos chamar de corola. Ok? A corola tem um papel muito importante na atração dos polinizadores, tá? Tanto o cálice quanto a corola são estruturas da flor que não estão ligadas à reprodução propriamente dita, tá? São chamados também de perianto. Bom, agora vamos falar um pouquinho da estrutura reprodutora da flor. Essa flor, no caso, tem tanto uma parte masculina quanto uma parte feminina, tá? A estrutura masculina é essa que você vê aqui, ó. São os estames, tá? Na verdade, isso é um estame. O conjunto de estames, tá? O conjunto de estames forma o que vamos chamar de androceu. Tá? É a parte masculina, tá? Masculina. Ok, tá? O estame é toda essa estrutura. Tem um pezinho aqui que é o filete, toda essa parte aqui, tá? E lá em cima uma cabecinha com duas estruturas, tá? Essa é a antera. São na verdade duas anteras, tá? O estame é formado por duas anteras e um filete que liga ele aqui na base, que liga ele aqui embaixo no receptáculo floral. Ok, e essa parte de cá, chamada de carpelo, é a parte feminina, tá? E ela, o conjunto, né, dessas estruturas vai formar a estrutura chamada de gineceu. Tá? É o gineceu. Tá? Então é a parte feminina. A parte feminina. Essa parte, então, o carpelo, ele é formado lá na base por uma estrutura chamada de ovário, tá? Um tubo longo chamado de estilete e o estigma, que é essa estrutura mais larga aqui em cima, aonde vai receber os grãos de pólen. O pólen proveniente de outra flor trazida pelo polinizador vai cair aqui, exatamente nesse ponto, tá? No estigma. E aqui haverá a formação de um tubo polínico longo que vai descer, tá? Lá em busca daquela estrutura que a gente já falou em algumas aulas anteriores, que é chamado de óvulo, tá? Não confunda o óvulo com aquele gameta dos animais. O óvulo não é um gameta, tá? O óvulo é uma estrutura que tem dentro de si, tá, o gameta feminino. Então, essa é a estrutura da flor, tá? Formada então por um receptáculo floral que liga peças não reprodutoras como o cálice e a corola, e a parte sexual,
que é o androceu masculino. O androceu, nas anteras haverá a produção e liberação do pólen, porém esse pólen que vai fecundar essa flor não é dessa própria flor, vem de uma outra flor, pelo polinizador, tá? E aí a parte feminina é conhecida como carpelo e tem 3 estruturas que são o estigma, o estilete e o ovário, tá? O óvulo é aquela estrutura que tem lá dentro o gameta feminino, tá? E o óvulo ele vai se transformar na semente, veremos, tá? Na semente. E o ovário vai se transformar no fruto. Olha lá, meu amiguinho, como eu falei para vocês, observe esta folha que durante a evolução se dobrou, tá? Em suas bordas haviam óvulos, e esses óvulos ficaram retidos do lado de dentro. Essa é a formação evolutiva do carpelo, que é a parte feminina da flor. E agora você pode observar aqui do meu lado uma flor com o seu ovário, com os seus óvulos, e do lado um fruto derivado do ovário da flor. E os óvulos vão se transformar nas sementes. Não é magnífico? Maravilhoso. A polinização é um processo fantástico na natureza. As plantas podem ser polinizadas em sua maioria por insetos, por aves, em menor quantidade, e também por morcegos. Olha que magnífico esse morcego enfiando a língua no fundo da flor. A polinização é muito importante. Agora podemos fazer uma reflexão? Vamos pensar um pouco como é que aconteceu essa relação tão bela na natureza entre planta e seu polinizador? Outra pergunta: qual a importância da polinização para a natureza e para nós, seres humanos? Na polinização, o polinizador é atraído por uma flor que lhe dá alimento, pólen, néctar, e aí o polinizador sai daquela flor e vai visitar uma outra, levando o pólen da planta A para a planta B. Tá? Mas não se preocupe, na próxima aula vamos estudar mais aprofundadamente a polinização. Para finalizar essa aula, observe o seguinte: olha esta imagem aqui do meu lado. Esta abelha está polinizando uma flor? Não, isso não é uma flor, isso é uma inflorescência. Várias flores juntinhas. Essa estrutura amarelinha, onde a abelha está por cima, forma um conjunto de flores, tanto masculinas quanto femininas, pequeníssimas flores que têm seus componentes das flores que estudamos. E essa estrutura que lembra a corola de cor lilás não é a corola, pois isso não é uma flor, é uma inflorescência, um conjunto de flores. Tá? Essa estrutura lilás são brácteas, e essa inflorescência vai se transformar numa infrutescência, tá? Um conjunto de frutos. Olha, magnífico a natureza e a botânica muito mais.